Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu aí sobre map, né? A gente também teve aula aí sobre slice e também uma aula sobre array, né? E nessa agora a gente vai aprender sobre struct, tá? Bom, é muito comum para você trabalhar no seu dia a dia, você trabalhar com dados, né? E muitos dos dados são trabalhados em API, né? E esses dados têm que ser entregues em formatos de dados, né? E para alguns aí que estão acostumados aí a mexer com classes, né? A struct nada mais, nada menos, ela se assemelha bastante a uma classe, tá? Uma struct ela vai começar com a palavra type, tá? Você pode colocar o nome da sua struct. Vamos dizer que você queira fazer uma struct para armazenar dados de cachorro, tá? Então, vou colocar aqui o nome dog. Pode ser cachorro em português se você quiser. Opa. E esse aqui é o nosso formato padrão da nossa struct. Ela vai ter o começo com a palavra type. Você vai colocar o nome da sua struct. Pode ser que pode ser pessoa, por exemplo, tá? Pode ser um carro, por exemplo. Você pode ter uma struct para guardar dados de qualquer informação. Bom, na struct, como ela guarda dados que você deseja, por exemplo, o que uma pessoa tem? Uma pessoa pode ter um nome. O nome é o que? É uma informação que é uma string. Então você vai vir aqui e vai colocar uma string. Um cachorro tem o que? Também tem um nome. Vou colocar aqui uma string. Um carro tem marca. Vamos colocar aqui string. Tem ano de fabricação. Então vou colocar aqui integer, tá? Uma pessoa, ela tem o que? Ela tem idade. Então vou colocar aqui um int. Um cachorro tem o que? Também tem idade, tá? Então salvei aqui. Eu tenho três tipos de struct. Tem uma de animal, tem uma de pessoa e tem uma de carro, tá? E aqui embaixo a gente vai preencher o dado de uma struct dessa. Ou seja, a gente pode criar uma variável, tá? Aqui no caso aqui, eu criei uma variável para armazenar um cachorro, uma pessoa e um carro, tá? E aqui embaixo eu posso mandar imprimir, tá? Essas informações. Para mim não ter que ficar escrevendo várias vezes o combinativo de informação, eu vou criar aqui uma função chamada imprimir, tá? A gente vai entender aqui e eu vou colocar aqui, ou melhor, vou imprimir aqui direto para vocês entenderem. Vou colocar aqui um fmt.print ln e vou colocar aqui a informação do meu dog, vou colocar aqui a informação da pessoa e aqui todo o carro. Vou mandar imprimir aqui go run. Veja que ele imprimiu os dados que foram colocados dentro da nossa struct. Olha lá o Rex, veio a palavra Rex mais o número 2, veio o João com o número 20 e o Fiat com 2019. Né? Na impressão ele remove tudo o que a gente colocou aqui. Ele não coloca que ele está imprimindo o campo marca, ano, idade, nem nada. Tá? Bom, por padrão, os nomes das propriedades das nossas structs, elas podem ser maiúsculo, minúsculo, isso não importa no momento, tá? Porém, assim como a gente tem aquela variável global que permite uma pessoa acessar o dado externo da nossa aplicação, o começo da palavra, da letra, a primeira letra da propriedade, ele tem que ser maiúsculo para o cara poder acessar de forma externa, tá? Isso vai funcionar bastante quando você está trabalhando com um arquivo dentro da mesma pasta. Você não vai sentir a diferença porque eles estão dentro da mesma pasta, então ele é considerado que o acesso está interno. Quando você coloca um arquivo em uma outra pasta ou você importou um pacote, esse arquivo é considerado externo. Aí a pessoa não vai conseguir enxergar essas propriedades que a gente está enxergando aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, a palavra aqui com a primeira letra maiúscula
que esse é o padrão. O dado que você não quiser que a pessoa acesse diretamente, você vai colocar sem a palavra minúscula. Você poderia, por exemplo, colocar um cálculo aqui que você não quer que ele enxergue, né? Aí você pode deixar com a letra minúscula, tá? Bom, existem várias maneiras de vocês abastecerem dados, né, numa struct. Eu poderia criar ela vazia desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Posso criar ela desse jeito e posso acessar diretamente, ó lá, ó, idade, e colocar aqui o valor da idade. Posso colocar o nome e colocar o nome direto na struct. Eu acho que eu vou colocar os dois exemplos aqui, eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Então, eu posso preencher dessa forma, criando a minha struct de forma vazia, ou eu posso preencher ela dessa forma, criando a minha struct, o dado já direto dentro dela, tá? Quando que eu vou utilizar uma, Paulo, e quando que eu vou utilizar outra? Vai depender da sua necessidade, tá? Às vezes você quer colocar uma regra de negócio, né? Nesse jeito aqui que eu já preencho o valor diretamente, eu não tenho como colocar uma regra de negócio, tá? Porque aqui eu já estou preenchendo o dado com um valor default. Já nessa aqui de baixo, se eu quisesse criar um if aqui, falando, eu vou colocar a idade dele baseado na data de nascimento dele. Aí eu vou lá ler a data de nascimento e a idade vai ser colocado baseado na data de nascimento dele, onde eu vou fazer um cálculo e colocar essa data de nascimento. Nessa etapa aqui de baixo eu não consigo colocar uma regra de negócio, porque aqui seria como se fosse um start da minha struct ou da minha classe que eu tiver, tá? É possível colocar também algum tipo de preenchimento. Por exemplo, eu posso pegar essa pessoa aqui e colocar, por exemplo, os animais. Essa pessoa aqui tem vários animais, eu quero introduzir uma lista de animais que essa pessoa possui, tá? Então, aqui na pessoa, eu poderia escrever aqui, por exemplo, animais, tá? E dizer que ele vai receber um array de dogs, ou seja, eu posso colocar uma lista de animais para essa pessoa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, uma pessoa e eu colocar esse doguinho aqui para essa pessoa, ou seja, eu consigo setar aqui direto um cachorro, poderia setar aqui diretamente um cachorro, mas eu poderia também vir aqui escrever p.animais, tá? E adicionar um cachorro aqui na lista de animais dessa pessoa, ou seja, estou vinculando, né, esse animal que eu criei aqui a essa pessoa. Eu poderia criar um outro animal também e setar esse animal aqui para essa pessoa. Como é um array, né, eu posso fazer um append aqui, porque é um array aberto. Então vou dar um append aqui na lista de animais e vou colocar o D. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui que ele tem o Rex e vou vir aqui e vou criar um outro animal aqui também, que é um cachorro, e vou colocar o nome de Lulu aqui, ó. Tá? Vou dizer aqui que é o dog, vou colocar aqui que esse aqui é o dog 1 e esse aqui é o dog 2, tá? E eu vou colocar aqui adicionando dog 1 e depois novamente aqui vou adicionar o dog 2, tá? E a gente vai imprimir aqui os doguinhos aqui. Vou tirar essa impressão aqui, eu vou compilar a aplicação aqui pra gente. Deixa eu ver aqui que está reclamando a letra D que eu declarei. Deixa eu ver aqui onde que está essa letra D aqui na linha 40. Não, acho que é porque eu não salvei. Vamos salvar aqui, pronto. Então, ó, veja que dentro da classe aqui do João, ó, já apareceu o Rex e apareceu o Lulu lá dentro dessa pessoa. Eu também posso dizer que essa pessoa aqui, ela tem uma lista de carros. Eu vou ordenar aqui para ficar mais bonitinho. Eu posso vir aqui e dizer aqui que essa pessoa tem uma lista de carros, tá? E coloquei aqui, ó, uma lista de animais e uma lista de carros, tá? Então eu vou alternar a ordem aqui, porque primeiro eu tenho que criar o carro para depois poder anexar
carro a essa pessoa. Então eu poderia dar aqui um p.carros, dar um append e adicionar o carro. Como eu não coloquei dado nenhum no carro, né, quando eu pegar e rodar aqui, aparentemente vai aparecer, né, um carro assim, ó, vazio, ó, porque não tem dado nenhum, tá? Então se eu for lá no meu carro agora e colocar uma marca, por exemplo, do meu carro e o ano, e eu rodar aqui agora, ó, veja que naquela classe apareceu aqui os meus carros, tá? Inclusive eu consigo caminhar nessa lista usando o for, se eu quisesse. Por exemplo, eu quero imprimir de uma outra forma. Vamos dizer que eu quero pegar essa minha lista que está aqui e eu vou fazer um for, por exemplo, e eu quero pegar os animais de P aqui é a pessoa, tá? E eu quero percorrer essa lista imprimindo essa lista de animais de uma outra forma, tá? Então vou dar aqui um go run aqui e veja que imprimiu lá o Rex e o Lulu. Eu também posso fazer um outro for aqui para percorrer também a range de carros que ele tem ali dentro e vou mandar imprimir aqui dentro na minha lista. Olha lá, ó. Imprimiu o Rex e o Lulu. Para dar uma diferenciação aqui, eu vou colocar um imprimir aqui separando com uma linha aqui para a gente entender que ele está imprimindo listas separadas aqui para gente. Olha lá, separei aqui, vou mandar imprimir. Olha lá, imprimiu o Rex e depois o carro que ele possui, tá? É possível criar basicamente, né, uma lista de qualquer coisa. Vamos dizer que você é um e-mail marketing, né, você quer criar um e-mail marketing, você quer mandar uma propaganda para vários clientes, né, e você quer colocar um título personalizado por pessoa, né, então você poderia, por exemplo, criar aqui uma struct, né, colocar aqui uma struct chamada clientes. E nela você vai colocar o nome da pessoa e você também vai colocar o e-mail dessa pessoa, tá? E agora a gente tem a capacidade já de armazenar seus clientes, tá? E a gente pode transformar isso numa lista, tá? Então vamos dizer que eu vou vir aqui e vou criar agora uma struct baseada nessa aqui do cliente. Então o que eu vou fazer? Vou chamar aqui de clientes, vou chamar aqui uma variável, chamar aqui de clientes no plural e vou colocar aqui uma variável, né, do tipo array, no caso slice, né, e colocar aqui a minha struct de cliente. Então a minha lista de clientes, né, tá no plural, tá? Vai ser uma lista, um slice de cliente, tá? Então eu consigo colocar vários clientes aqui dentro, tá? Eu poderia já startar essa lista, né, já contendo valores aqui dentro de certo modo, né, assim como a gente já tinha aprendido na aula anterior a colocar valores aqui dentro, eu também posso startar valores aqui dentro já da minha lista de clientes, tá? No caso aqui eu não vou fazer isso, eu vou deixar minha lista aqui no caso de modo fixo. E vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui o meu array de clientes, tá? Eu vou dar um append aqui no caso. Vou colocar aqui cliente número 1. Vou colocar aqui um cliente e vou colocar o nome dele aqui como João. E vou colocar aqui também o e-mail dele aqui. O e-mail vai ser cliente1@gmail.com, por exemplo, tá? Fechar aqui, vou criar um outro cliente, vai ser o cliente 2 aqui. E eu vou criar aqui o meu segundo cliente, tá? Vai se chamar Maria. Eu vou colocar aqui o e-mail dela aqui, vai ser cliente2@hotmail.com, tá? E aqui eu tenho meus dois clientes que eu criei, o João e a Maria, e eu quero adicionar o João e a Maria numa lista de e-mails, então numa lista de clientes. Então eu tenho ali a lista de clientes, vou adicionar aqui o cliente número 1 que eu criei, tá? E vou vir aqui e vou adicionar o cliente número 2 que eu criei, tá? Esses clientes aqui, ó, a gente também poderia ter colocado eles num arquivo e ler o arquivo, e o arquivo, através de um for percorrendo as linhas, poderiam cadastrar esses clientes aqui para facilitar, né, na hora da gente criar a nossa lista. Não vai ser o caso aqui por enquanto. A ideia aqui é
ensinar um pouquinho de struct para vocês, tá? Essa aula de struct aqui, inclusive, ela se vai dividida, tá, em um pouquinho mais de pedaços, para ela também não ficar tão longa, tá? Então, eu adicionei aqui a minha lista de clientes. Eu poderia muito bem, por exemplo, criar uma função aqui de enviar e-mail, tá? E no enviar e-mail, né, eu forneceria um cliente para ele. Então, eu crio uma variável aqui, vou chamar de C, tá? E ela vai receber um cliente e ela vai mandar aí um e-mail para esse cliente, tá? Então, após eu ter adicionado essa lista aqui que eu tenho, eu posso fazer um for, por exemplo, percorrer essa lista de clientes e preencher, né, o meu enviar e-mail aqui, ó, a minha função que envia e-mail. Né, em breve vocês vão aprender a fazer uma função para enviar e-mail. Aí vocês vão poder criar aqui a função. Aqui eu criei uma função simulando o envio de um e-mail, tá? Onde eu estou passando essa lista de clientes para ele aqui. Poderia ser N clientes que você tivesse aqui dentro, tá? Então vou vir aqui, vou dar um go run. E ele vai imprimir aqui para mim, olha lá, ó, enviando e-mail para o cliente João, enviando e-mail para a Maria. Você basicamente poderia até personalizar um corpo aqui de e-mail para mandar para essa pessoa. Por exemplo, poder vir aqui o corpo do e-mail, corpo, tá? O corpo ele seria caracterizado como olá, o nome da pessoa, tudo bem, e aqui você poderia colocar mais algum outro texto que você quisesse, né? Que a gente já tem o nome dele, que é o que vai ser mandado aqui no e-mail dele, tá? E a função usando o e-mail dele ia poder imprimir ali a informação. Então, aqui no caso teria um enviar, né? E ele enviaria esse corpo de e-mail aqui para a pessoa. Então, vamos dar um run aqui. Olha lá, ele mandou personalizado. Olha lá, olá João, tudo bem? Olá Maria, tudo bem? Então, você, nesse corpo aqui, você poderia mandar sua propaganda aqui na parte de baixo, escrevendo, colocando no seu WhatsApp, olá, eu sou o vendedor X, estou enviando esse e-mail para você aqui de forma exclusiva, né? Na verdade não é, né? Mas você está mandando para um monte de gente, e personalizaria essa informação, tá? A struct, como vocês viram aqui, é possível colocar qualquer tipo de informação, né? Aqui no caso eu coloquei no de cliente o nome e o e-mail dele, tá? Mas poderia também você informar aqui para ele também, né? O salário dele, o tipo de renda que esse cliente tem, né? E isso facilitaria na hora de você até classificar, por exemplo, para um cara que ganha um salário mínimo, você colocaria uma regra de e-mail. Um cara que ganha 12 mil, 20 mil, 1 milhão, você colocaria um outro estilo de e-mail, porque é um cara que é um pouco mais agressivo, ele tem muito mais dinheiro para gastar, então você colocaria outros tipos de investimento para ele ali dentro para você mandar um e-mail. Tá? Esses são exemplos de informações. Tá? Então, a nossa struct ela é baseada dessa forma. A gente vai colocar o nome na propriedade e o tipo do dado. Tá? Poderia colocar aqui idade, data de nascimento, cor dos olhos, sei lá, uma comida favorita. Vocês podem criar uma struct criando qualquer tipo de informação que vocês quiserem, tá? E vocês podem depois percorrer essa lista de clientes, né, da forma que vocês quiserem, tá? É muito comum, por exemplo, você precisar, por exemplo, criar uma API. O que é uma API? É uma ferramenta que envia dado para o seu cliente, tá? E vamos dizer que o seu cliente consuma a sua API e ele quer a lista de telefones, né, dos seus clientes. Ele quer que você envie só os telefones desses clientes. Então, eu poderia, por exemplo, ter uma lista aqui de clientes que tem o nome e e-mail e poderia ter aqui o telefone, tá? E eu vou vir aqui, vou incluir aqui o telefone aqui, ó, nos dois aqui na parte de baixo, ó. Vou vir aqui, vou criar aqui, ó, telefone, vou colocar aqui, ó, 999, tá? E vou nesse outro aqui também criar um telefone, e o desse aqui vai ser 888. E vamos dizer que eu quisesse devolver aqui para ele só os telefones, tá? Então, poderia criar um for aqui, percorrendo clientes, tá? Onde eu iria enviar lá para ele somente o telefone. Então, eu tenho aqui, ó, print ln, eu vou acessar aqui clientes, tá? Ponto o que? Ponto telefone, ó, que é só a informação que eu quero enviar para ele, tá? Se eu vim aqui na parte de baixo, eu rodar ela agora, ó,
Ela reclamou aqui que esperava. Uai, o que ele está reclamando aqui? Ah, faltou o finalizar aqui do nosso for. Vamos dar aqui um go run. Rodei, olha lá, ó. Eu mandei aqui para ele aqui só o telefone que eu queria. Então é possível basicamente, né, buscar informações e criar planejamentos de informações que vão ser entregues, tá? Essa informação aqui que a gente tem, ela poderia estar dentro de um JSON que vocês vão aprender futuramente, tá? Que é mais fácil de editar. Você lê o arquivo que está lá e abastece o JSON aqui com essa lista de e-mails para poder fazer esse envio, tá? A gente está aqui na parte básica, a gente por enquanto não vai aprender isso. A gente tem que aprender primeiro a mexer com a parte mais básica da nossa aplicação, tá? Bom, aqui também, ao invés de usar um slice, por exemplo, poderia ser utilizado também um map, poderia ser utilizado um array. Você pode aí praticar aí criando com map também, né? Posso criar aqui, por exemplo, uma lista de cachorros, por exemplo, ou de outra coisa, por exemplo. Aqui, ó, se eu fosse criar como map, eu ia escrever desse jeito aqui. Porém, como que seria a identificação aqui do meu cliente? Poderia colocar um CPF aqui, por exemplo, para representar esse cliente, ou seja, o cliente, ou como o CPF é um número único, né, eu poderia localizar ele aqui. Ah, Paulo, por que você não coloca como inteiro aí, já que é só número? Porque na frente de um CPF tem zeros, né, e se eu colocasse dessa forma, ia comer os zeros que tem na frente, né, e o cliente pode ser pessoa física ou jurídica, e eu não conseguiria, né, dessa forma colocar os dados que eu quero, tá? A gente também tem que startar aqui também o nosso cliente, por ele ser um map, a gente tem que dar um make, né, desse valor para criar essa variável lá na memória RAM para poder armazenar esses clientes nessa lista, tá? E assim como eu fiz aqui em cima com o cliente, né, aí agora eu consigo passar aqui uma informação, né, dos dois clientes que eu criei ali em cima, ó, o C1 e o C2, né. Aqui eu poderia colocar o CPF da pessoa, por exemplo, 001, colocar aqui o CPF da pessoa, né. Assim como também se a pessoa fosse uma pessoa jurídica, né, eu colocaria aqui também o CNPJ. A forma que você vai armazenar essa informação aqui fica a critério de vocês, o que vocês querem armazenar aqui. Então, dessa forma aqui, ó, que eu fiz o map, se eu mandar agora imprimir também aqui, ó, com o for, né, esse range de map de clientes, eu também conseguiria. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar um imprimir nome, tá? Eu vou colocar uma diferença aqui, map cliente, para a gente saber que está imprimindo com map, tá? E vamos mandar aqui dar um go run. Olha lá, ó, map de cliente João e Maria, imprimiu. Se eu quisesse colocar aqui também para imprimir também aqui o telefone dessa pessoa, eu também poderia colocar o e-mail, poderia colocar aqui o telefone, qualquer outra informação que vocês quiserem. Vou dar um go run aqui, ó. Olha lá, ó, imprimiu o João, o e-mail e o telefone dele, tá? Então, veja que pode ser usado também um array, também se vocês quiserem criar aqui um array fixo, tá? Pode criar um array com dois valores, ó, também conseguiria armazenar com array, ó. Vou vir aqui, cliente array, tá? E poderia dizer que um tamanho, por exemplo, que vai caber 2 clientes, porque array é fixo, tá? Então eu colocaria aqui o cliente na variável 0, o C1, e o cliente número 2 na variável 1 da minha aplicação, e também poderia percorrer também, né, esse dado aqui utilizando aí uma struct de certo modo, tá? Vou mandar aqui imprimir, ó, go run, e veja que também, ó, aqui foi com map, tá escrito map, e aqui tá escrito array, tá? Então a gente usou aqui os vários tipos de lista. A gente usou com um array, a gente usou com map e também usou com slice também, tá? Então é possível utilizar struct de qualquer forma, tá? Você poderia também ter uma struct de uma struct, ou seja, um map com uma struct que mapeia outra struct, né? Poderia fazer essa cadeia também sem problema nenhum. Ok. Bom, espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima.